O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a todas as mães, todas, em especial me permitam fazer uma fala que talvez para muitos, até os mais tradicionais, seja um pouco indigesta. Mas às vezes um pouco de indigestão é bom. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo que a mulher é essencialmente mãe e que a mãe é essencialmente ternura. Também, quem falou tinha sua excelente intenção, mas eu não acredito que uma mãe seja somente ternura, essencialmente ternura. Eu vou explicar o porquê. Nos tolerar é difícil demais, é preciso muita paciência. Todos nós, inclusive as que já foram filhas, tá? Porque as senhoras também deram trabalho. Também não acredito somente em ternura, porque também é preciso muita força. Afinal de contas, não só o fato de parir, mas a própria capacidade de algumas circunstâncias lidar conosco, homens, ou mesmo com as adversidades da vida, exige muita persistência e muita força. Por isso, não acho que seja somente ternura. Também não acho que a mãe seja somente ternura, porque em alguns casos não só paciência e não só força, ela também tem que ter persistência. Porque olhar para nós e ainda assim, diante de algumas coisas que nós somos capazes de fazer e acreditar em nós, é preciso persistir demais. Então, todas as mães, os nossos cumprimentos, tanto aquelas que aqui trabalham, que são nossas funcionárias, que nós sabemos da história, mas também aquelas que nem ouvimos, nem sabemos o nome, mas que são mães. E um fato que marca bastante a nossa história, principalmente enquanto Brasil colonial, ou mesmo aqueles povos lusitanos que no início lá da colonização tiveram aqui sua participação em povoar essa terra, que já era povoada, inclusive, pelos povos originários, e as mães desses originários também viram muitos padecimentos, é que as mulheres viram seus homens e filhos indo embora, com a incerteza de que um dia voltariam. E, na verdade, educaram a tantos na persistência, na força e na paciência, porque, realmente, ternura não é complacência. Ternura é uma atitude, um modo de se colocar inteiramente voltado para o outro. Então, a vocês os nossos parabéns. E eu pediria a vocês que, por favor, pudessem saudá-las, porque elas merecem mais do que as nossas visitas no domingo para poderem fazer a comida e satisfazerem os nossos apetites e nós ficarmos regalando-nos com o trabalho delas. Elas precisam mais do que isso e elas precisam do reconhecimento de todo dia, coisa que geralmente a gente não faz. Então, as mães, a nossa salva de palmas.
Caríssimos, caríssimas, estamos hoje celebrando a ascensão do Senhor. E nós corremos o risco de somente imaginar Jesus como um fantasminha ou mesmo como um ser humano sendo içado. E nós vemos algumas imagens muito hilárias, cômicas e ridículas que alguns costumam fazer em liturgias e em tantos lugares, seja com a imagem ou alguém sendo levitado e içado para o alto, nós achamos que isso seja a ascensão. E, na verdade, a ascensão é algo muito mais importante do que simplesmente nós vermos um homem indo para o alto. A ascensão tem uma característica fundamental de algo que, infelizmente, por um processo catequético inadequado, num processo descompromissado por muitos, de fazer com que realmente entendamos o que significa o mistério do qual nós participamos, deixa caduca e infrutífero o anúncio do Evangelho, o tempo da graça. E por que eu estou falando isso? A ascensão do Senhor tem uma característica fabulosa. Lembremos-nos, em primeiro fato, de que nós, pelo batismo, e por isso, no início da nossa celebração, nós tivemos o rito da aspersão para lembrar que nós fomos batizados. Aqueles que foram batizados passam a participar do corpo de Jesus Cristo, são enxertados em Jesus Cristo, passam a fazer parte daquele corpo. Para entender bem claramente, ainda que eu já tenha usado essa imagem, se alguém recebe o transplante de um rim, esse rim passa a fazer parte do seu corpo ou não? Sim. Se esse rim entrar em falência, o corpo todo entra em falência, correto? Se algum médico tiver aqui e puder me dizer se eu estou errado. Bom, é uma lógica, né? Simples, não é verdade? Então, nós somos enxertados em Jesus Cristo e passamos a fazer parte dele. Colossenses vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Logo, nós pertencemos a Cristo, fazemos parte do seu corpo. Existe a possibilidade de um ser vivo ter a cabeça num lugar e o pé em outro? Se ela está... Entendamos bem, essa pergunta ainda pode gerar algum problema. É possível, sim, se o pé tivesse sido amputado. É verdade, meu querido. Você que pensou isso agora, você é muito esperto. Mas aí eu estou pensando que o corpo está inteiro, né? Vamos, né? Algum corpo saudável tem a possibilidade do pé estar aqui e a cabeça lá na China? Impossível. Correto? Daí, então, o que nós estamos celebrando hoje é um fato muito simples. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. A festa da Ascensão é para lembrar que aonde Cristo está, também está um pouco de nós. Nós temos um pouco de nós em Deus. E seria tão bom que nós tivéssemos a consciência que tem tanto de Deus em nós. Ia ser tão importante se nós entendêssemos isso. E é por isso que eu falo que o processo catequético inadequado e descompromissado que gera uma esquizofrenia, uma loucura, onde nós falamos tantas coisas, buscamos tantas coisas e esquecemos o essencial. Nós queremos que os outros sejam aquilo que nós devemos ser. É claro que vocês não são assim, né? E nem quem nos acompanha. Pois bem, permitam-me, porque de fato, a festa de hoje ela é demasiadamente séria para nos lembrar algo extremamente precioso. Escutamos o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 14, tem uma citação muito importante. Muito importante. Jesus se apresenta aos discípulos que estavam reunidos à mesa e lhes diz, aí tem a continuação do Evangelho de hoje, do que nós escutamos. Então Jesus se apresenta aos discípulos ressuscitado, os discípulos estavam à mesa, e aí ele diz aos discípulos exatamente essas coisas que nós escutamos. Indo pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda criatura, a toda.
Quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado, porque acreditar em Jesus Cristo e viver, e quem acredita nele vive a sua palavra, logo já tem a vida eterna em si. Agora, quem quer viver de momentos, infelizmente já tem uma condenação, que é a frustração de todo momento acabar e sempre permanecer o vazio. Simples. Os sinais que acompanharão são esses, e para isso todo mundo já lembra. Eu tenho certeza. Mas o fato importante é, Jesus se apresenta aos discípulos ressuscitado à mesa. É uma alusão clara, objetiva, de que Jesus se apresenta aos seus discípulos enquanto eles estavam a celebrar a ceia, a mesa, a Eucaristia, que é o que nós agora celebramos. E celebra a Eucaristia, participa da mesa eucarística, comunga somente aqueles que foram batizados e foram preparados para entender o que significa seguir Jesus Cristo. Os discípulos acompanharam Jesus, andaram com ele ao longo de 3 anos. Quando ele morre, vão embora. Depois se reúnem. Jesus se apresenta no meio deles, numa mesa eucarística, e diz: aonde vocês forem, continuem o que vocês viveram comigo. Ora, só nessa ermida, pelo menos 90 pessoas estão sentadas à mesa e nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente. Ou alguém duvida que Ele está no meio de nós? Se nós duvidarmos, é outra coisa. Simples assim. Ou se acreditamos, então tem um peso. Estamos aqui como batizados e nos encontramos com o Senhor que nos fala. E novamente nos diz: aonde vocês forem, vocês têm a missão de anunciar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo, para que todos possam se encontrar comigo. Eles vão se encontrar aonde? É na sua palavra? É no número de discursos que você faz? Será nos seus rios? Eles vão se encontrar com Ele na sua carne, na sua vida, na sua história, nas suas opções, nos seus acertos, nos seus erros. Eles vão se encontrar comigo naquela parte do meu corpo que está no mundo, que sou eu e você. Daí então, aonde quer que formos, precisamos anunciar o Senhor, porque fomos batizados, inseridos nele, fazemos parte do seu corpo e comungamos dele, para que os outros encontrem com ele em nós. Não é à toa que Atos dos Apóstolos, obra de São Lucas, que escreveu o Evangelho, dá exatamente essa nuance. Os discípulos veem Jesus ascender ao céu e precisam continuar todos os dias caminhando e sendo a presença dele aonde quer que eles estejam. Podem pegar por curiosidade, só por curiosidade, para ver se eu estou falando bobagem. Porque padre pode falar, às vezes pode falar uma bobagem, né? Peguem lá na sua Bíblia. Se não quiser a Bíblia, não se preocupe, tem na internet. Basta dar um Google ou um Bing. Faça pesquisa, Bíblia Sagrada, qualquer tradução. Leia Atos dos Apóstolos. Estará lá a todo momento dizendo coisas que só aconteciam com Jesus, começam a acontecer com os discípulos. Porque os discípulos precisam ser, e são a presença de Jesus no meio do mundo, na história. E Atos dos Apóstolos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não termina. Não tem fim.
Por que será? Porque o ir de Cristo no seu corpo continua em mim e em você. É por isso que eu disse que quando nós vemos determinadas coisas fantasiosas e ridículas acontecendo por aí, só caracteriza que nós não entendemos fundamentalmente. Meu querido, minha querida, se você não entendeu que você é parte de Cristo no meio do mundo, você vai sempre continuar esperando que alguém faça aquilo que está nas suas mãos. E sempre alguém vai ser o culpado, ou sempre alguém vai ser quem fez, mas você nunca participará de nada. Sabem qual é o exemplo que eu trago hoje mais evidente? Pensemos em quantas mesas foram abastecidas por mães. Alguns se regalaram e comeram à vontade. Se fartaram. E quando a comida acabou, a festa terminou, foram para suas casas e deixaram a sujeira para a mãe, o pai ou quem ali mora. Participaram de alguma coisa efetivamente ou só se regalaram dos frutos e do suor de alguém? O problema que nós temos no tempo presente é exatamente falta de fé. É falta de vínculo, de consciência do papel de cada um. Celebrar a ascensão do Senhor é só recordar qual é o meu papel como batizado, como quem busca a comunhão eucarística, como quem tem a sede de ver Deus agindo no meio do mundo. Qual é o meu compromisso? Só isso. Tá bom, quer mais? Chupa essa manga! E aqui eu falo dessa forma, não é de forma nenhuma, de maneira alguma. Quero ser moralista, ou quero... Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu desejaria ardentemente poder dizer que todos nós entendemos efetivamente o nosso papel. Todos nós. Todos. Ordenados ou não. Doentes ou não. Trabalhando agora ou não. Porque no fundo, quando vejo efeitos no mundo de pessoas que falam de Deus, batizadas, que se sentam nos nossos bancos, ou até nem se sentam, são muito bons para criticar, mas não fazem nada, eu fico pensando se realmente entenderam o que é estar com Jesus. Esse é um grande drama para nós. E os nossos maiores males estão atrelados a isso, porque nós somos 1/3 da população mundial e 1/3 de qualquer população faz uma grande diferença na história. Por que nós não estamos fazendo? Será que cada um está fazendo realmente o seu papel como corpo de Cristo? Que tem um pouquinho de si em Deus e tanto de Deus em si? Será? Não os outros, eu. Será?